É apropriado dizer Feliz Natal hoje? Saímos e cortamos uma árvore de Natal ontem com a nossa família, que foi bem divertido. A Kathy cortou com a serra elétrica. Sério? Ela cortou com a serra elétrica e ela falou, vou cortar essa árvore, eu mesma. Vocês sabem, ela caça, ela pesca, ela corta coisas com a serra elétrica, ela anda de cavalo. Na verdade, eu sou a mulher da casa, eu quero te confessar isso. Acho que foi eu que passei pela menopausa. É muito triste, né? Sabe, eu durmo com o olho aberto. Se alguém entrar na nossa casa, eu acordo ela, tipo, vai lá ver o que está acontecendo, eu vou ligar para a polícia. Mas foi muito divertido. Nossa neta de quase 2 anos estava conosco, caminhando pela floresta, eu tive que usar a minha 4x4. Isso foi muito divertido. Enfim, vocês não entenderam. Dê as mãos, vamos orar. Espírito Santo, muito obrigado pelo que já fez por nós. Obrigado por esse ano. E, Senhor, agradecemos que no meio da turbulência, você é constante paz, é provisão constante para nós, é encorajamento constante para nós. Agradecemos por esse dia. Amém. Eu quero falar com você sobre encontrar seu superpoder. Provavelmente só chegaremos na metade da pregação, pelo menos é assim que tem sido. Mas tenho pensado nisso por um tempo. Na verdade, tive uma sessão que fiz com alguém, um líder. Eu estava orando por ele. Ele esteve na minha casa por 4 horas. Eu falei com ele, sinto que eu deveria vir à minha casa, sinto que devo fazer um tipo de sessão profética com você. Ele falou, ótimo. Ele veio por 4 horas, nas semanas anteriores, estava orando, sabendo que ele viria. Senti como que o Senhor tivesse dito, dei a ele um superpoder. Respondi, ok. Nunca ouvi essa frase antes, mas tudo bem. E foi disso que surgiu o meu entusiasmo em torno do Senhor liberar superpoderes para todo o seu povo. Vá para João 20, vai haver muitos textos. Coloque o seu tênis de corrida, João 20, verso 19, vamos começar aí. Jesus ressuscitou dos mortos e tem visitado seus discípulos. Eu amo. Você sabe, vamos ver em um momento, mas toda vez que ele visita seus discípulos, eles estão trancados em uma sala, com medo, ou pelo menos a maioria das vezes, e ele passa pela parede e diz, paz seja contigo. Se eu visse alguém atravessando a parede, provavelmente eu precisaria que ele dissesse, paz seja contigo, antes de eu trocar de cueca. Mas se você vê que já notou que Jesus nunca mais passou por portas, porque Ele é a porta. Ele atravessa a parede e diz, paz seja contigo, verso de 19. Chegado depois, à tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, portas cerradas, os discípulos, com medo dos judeus, Jesus chegou e pôs no meio dele e disse, paz seja convosco. E quando ele disse isso, mostrou suas mãos ao seu lado, os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Disse-lhes, pois, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também vos enviou a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Diga comigo, recebei o Espírito Santo. Aqueles que perdoarem os pecados, eles são perdoados, e aqueles que o retiverdes, lhes serão retidos. Eu quero começar com esse versículo, porque quero que você observe que quando foram cumpridos todos os requisitos para que os discípulos pudessem nascer de novo, quando eles, não podiam nascer de novo antes da cruz. Então, Jesus morreu na cruz, Ele perdoa os pecados e libera o poder para nós, não só para sermos perdoados, mas sermos transformados. E essa é a primeira expressão que vemos na Bíblia, onde Jesus libera o Espírito Santo a alguém. Sabe, você notará que no Velho Testamento tinha essa frase, o Espírito estava sobre eles. O Espírito estava sobre eles. Mas, pelo que sabemos, essa é a primeira vez que o Espírito Santo foi liberado neles. O Senhor soprou sobre eles e eles receberam o Espírito Santo dentro deles. Quantos sabem que se você receber Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em você? Na verdade, você não pode ser um crente e não ter o Espírito Santo vivendo dentro de você, sem ter o Espírito Santo vivendo dentro de você. Se você já recebeu Cristo, tipo, eu nunca tive uma experiência espiritual. Desculpe, mas se você recebeu Jesus Cristo, você tem uma experiência espiritual. Você pode não ter tido uma experiência emocional, mas ter uma experiência espiritual, porque o Espírito Santo foi soprado em você
pelo próprio Jesus, e você recebeu o Espírito Santo. Portanto, quero que observe que eles, nesse incidente, receberam o Espírito Santo. Agora vamos para Atos 1:4. Novamente, Jesus está os visitando por 40 dias. E diz que, falando de Jesus reuniu os discípulos e estando, não sair de Jerusalém até que a promessa do Pai chegue. E que você ouviste de mim, porque João batizou com água, mas sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos dias daqui agora. Aqueles, pois, que haviam perguntado, dizendo, Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? Ele disse-lhes, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Escute isso. Mas você receberá poder. Todos digam, receberá poder. Quando o Espírito Santo, ajude-me. Quando o Espírito Santo... Vamos lá. Vamos tentar de novo, ok? Vocês fizeram uma bagunça. Aos que estão assistindo online, vamos fazer melhor agora. Mas você receberá poder quando o Espírito Santo descer sobre você. Aí fizeram bem. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E acho que isso é muito interessante. Em contraste com o versículo anterior que lemos, no qual Jesus soprou sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. As mesmas pessoas que receberam o Espírito Santo quando o Senhor soprou sobre elas, ele disse, não quero que saia de casa, não quero que saia da sua cidade, até receber o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. A palavra poder ali, o Espírito Santo virá sobre você e receberá poder. A palavra poder é a palavra dunamis, nossa palavra dinamite, vem dela. Então o Senhor diz, você recebeu o Espírito Santo, mas agora quero que seja batizado no Espírito Santo. Quantos sabem que uma coisa é beber água? Está em mim. Mas outra coisa para mim é pular no oceano. Eu estou nele. Quantos sabem? Quando recebe Jesus, o Espírito Santo está em você. Se você é cristão, tem o Espírito Santo em você. E pode argumentar, eu já tenho o Espírito Santo. Sim, eu já tenho o Espírito Santo em você. Mas a questão é você está nele? E o Senhor disse, eu não quero que saia de Jerusalém, não quero que saia da sua cidade. Ouça, você teve a experiência, você ressuscitou os mortos. Ouça, esses são os discípulos, os 12, pelo menos 12, temos agora 120, mas pelo menos 12. Eles curaram os enfermos, eles expulsaram demônios, eles participaram, ou pelo menos assistiram ressuscitar os mortos, e agora ele diz, mas eu não quero que saia até que tenha o poder, não só para fazer, mas para ser minhas testemunhas. Não sai de Jerusalém até que tenha o poder dunamis para ser minha testemunha. Eu quero ressaltar aqui, quando eu estava falando sobre encontrar seu superpoder, algumas pessoas pensam, eu não tenho um superpoder. Sim, você tem um superpoder se você tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não quer que você saia de sua casa sem um superpoder. Somos como os Vingadores. Não vi os Vingadores, mas acho que é um bom filme, espero. Espero que não haja cenas de sexo, coisas ruins aí. Desculpa. Esse é um precursor, não sei se os Vingadores são bons. Espero que seja bem. Então, como que eu consigo o meu superpoder? Obviamente, tem que receber Jesus Cristo para que o Espírito Santo entre em você. Mas quero falar um pouco sobre João 17. Jesus está orando por nós. Na verdade, é a verdadeira oração do Senhor, onde Ele ora por nós. E uma das suas declarações é, Pai, da maneira como você está em mim e eu em você, quero que eles estejam em nós e nós estejamos neles. O que eu estou querendo dizer é que a natureza de Deus não só querer estar em nós, mas que nós estejamos nele. Qual é a maneira mais comum disso acontecer? Atos 19:1 é uma ótima história. E sucedeu o quê? Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disseram, recebeste o Espírito Santo quanto crestes? E eles disseram, não, nós nem ainda ouvimos que havia o Espírito Santo. Eles não passaram pela classe do Dan. Esse é o problema. Igrejas sem a classe de fundamentos do Dan, nem sabíamos que havia um Espírito Santo. Alô? Você está seguindo Cristo e nem sabe que existe um Espírito Santo? Posso fazer algumas piadas, mas vamos continuar. Perguntou-lhes, então, em que sois batizados, então? Eles disseram, no batismo de João.
Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vem após ele, que é Jesus. E quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falaram em línguas e profetizaram. Amo isso, que essa é uma das maneiras mais comuns pelas quais experimentam o batismo no Espírito Santo. Alguém que tem o batismo do Espírito Santo, impõe as mãos sobre eles e eles têm uma transferência. E nesse caso, eles falaram em línguas e profetizaram. Paulo escreveu a Timóteo em 1 Timóteo 4. Vamos abrir lá. Te falei muitos versículos essa manhã. Ao contrário do Dan, onde ele dá sugestões, eu gosto de usar a Bíblia quando eu prego. Desculpa, isso foi uma piada. Isso, pessoal online, é uma piada. Verso 14. Não negligencie, esse Paulo dizendo para Timóteo, não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente com essas coisas, dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. Amo esse versículo porque Paulo lembra Timóteo que estava lidando com um pouco de ansiedade, que ele precisava aceitar o dom que lhe foi dado por meio de imposição de mãos, a transferência, para que precisa fazer algo com isso. Na verdade, as cartas de Paulo a Timóteo são muito paternais e às vezes vêm com disciplina. E ele disse, eu quero que pegue o dom, e não sabemos exatamente que dom que ele está falando, mas ele fala sobre ensino aqui, portanto, presumo que a liderança impôs as mãos sobre Timóteo. Talvez um dos dons lhe foi dado foi o dom de ensino, porque ele diz, quero que ensine de uma forma que todos possam ver o seu progresso. Quero que pegue o dom e quero que faça algo de uma coisa com ele. Eu quero que você coloque trabalho nisso de uma forma que você se esforce. Na verdade, tem que se esforçar para ver esse dom que te foi dado se manifestar de uma forma que ajude outras pessoas. Gostaria de relembrar que muitas pessoas têm dons, mas eles carregam em sua carteira como se fosse uma semente. Recebi essa profecia. E eles falam a profecia, 20 anos. Estou esperando que aconteça. Pensa, eu estou esperando em Deus. Ele não é tão lento assim. Sabe, fico imaginando Deus velhinho. E tipo, vamos Deus, estou te esperando por... Sabe, Deus está esperando por você. Esse é o meu ponto. Efésios 4. É uma passagem que ensinei muitas vezes, mas sinto que deveríamos revisá-la. Versículo 7 de Efésios 4. Mas a graça foi dada a cada um de nós, todos digam graça, segundo a medida do dom de Cristo. Dom de Cristo. Agora, Paulo vai nos dizer que Cristo deu dons aos homens, ao corpo, homens, mulheres. Cristo deu dons. Paulo está dizendo isso porque em 1 Coríntios 12 temos os dons do Espírito. Existem 9 listados ali, acho que há muitos mais, mas o dom de profecia, o dom de milagres, o dom de falar em línguas, o dom de interpretação, provavelmente já leu. E Paulo enfatiza que o Espírito Santo deu dons aos crentes. Mas aqui, Paulo quer que você saiba que não só o Espírito Santo que deu dons aos crentes, mas Cristo também deu dons aos crentes. E assim ele diz, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Obviamente, ainda não há Novo Testamento, Paulo está escrevendo o Novo Testamento, e ele quer que você saiba que Cristo, dando dons aos homens, foi mencionado no Velho Testamento. Então, ele cita um versículo do Velho Testamento que diz, portanto, diz, o Velho Testamento diz, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos os prisioneiros e deu dons aos homens. Então, qual é o ponto de Paulo? Cristo deu dons aos homens. O versículo do Velho Testamento só diz ele, não Cristo. Então, agora mais 2 ou 3 versículos para explicar que ele, no Velho Testamento, era Jesus. E pode parecer confuso. Versículo 9. Ora, ele disse, ele subiu, senão também que tinha descido às partes mais baixas da terra, aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas.
Todos esses versículos estão dizendo aqui, Jesus deu dons aos homens, ok? Vamos pular isso e vamos ler sem a explicação. Diz assim, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Antes de continuar, você notou que os dons que Cristo deu eram pessoas. Estão me acompanhando? O Espírito Santo deu dom de profecia e Cristo deu o ofício de profeta. Portanto, Cristo deu os 5 ministérios. Já vamos ler daqui a pouco. E o Espírito Santo deu dons espirituais. E Cristo deu dons espirituais, mas em forma de pessoa. Ele deu alguns como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para fazer o quê? Equipar os santos. Para qual razão? Para fazer a edificação do corpo de Cristo. Para o templo do Espírito Santo. Por quanto tempo ele deu o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor? Por quanto tempo? Só o primeiro século? Ele continua dizendo, até que todos nós, algo muito bom, até que todos nós, o quê? Não me ajude, eu vou consertar isso. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, à medida da estatura completa de Cristo. Em outras palavras, Ele deu esses 5 dons para que todos pareçamos com Cristo. Provavelmente ainda precisamos deles. Estão me acompanhando? Portanto, os 5 ministérios existem para equipar os santos, para que eles possam fazer o ministério. Nunca foi a ideia de Deus que... Cara, às vezes eu começo a falar em línguas. Vou confessar que quando eu nasci não falava inglês. Meus pais tiveram que me ensinar inglês porque eu falava em línguas. Tão espiritual desde o início. Nunca foi a ideia ou a intenção de Deus que os pastores, os apóstolos ou o profeta, que os 5 ministérios fossem de fato as pessoas que fizessem a obra. Sempre foi sua intenção que eles equipassem o corpo e que o corpo faria o trabalho até que o corpo edificasse o próprio corpo. Por exemplo, não sei, há 10 mil pessoas nessa igreja, não sei quantos temos agora com o Covid, mas provavelmente pelo menos 8 mil. Não há como 100 ou 200 pessoas cuidassem bem de milhares de pessoas. Não é possível. E Deus nunca quis que fosse assim. Deus queria que os santos fossem equipados para cuidar dos santos. Estão me acompanhando? Todos os santos têm superpoderes para cuidar das necessidades dos santos, até que todos nós edifiquemos uns aos outros em amor. Está me entendendo? Abra em Romanos 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-vos que, pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Quero que parei por um momento. Ele está falando com os romanos e diz, vocês fazem sacrifícios mortos, vocês sacrificam animais, vários sacrifícios. Na verdade, os romanos sacrificaram crianças em um momento de sua história. E ele disse, ouça, eu não quero que faça sacrifícios de coisas mortas, quero que você seja um sacrifício vivo. E quando faz isso, esse é o seu culto racional de adoração. Você oferece o seu corpo, eu ofereço o meu corpo como um sacrifício vivo. E porque eu ofereci meu corpo como um sacrifício vivo, este é o meu culto racional de adoração. Não sei se você entendeu. Quando recebo Cristo e ofereço o meu corpo a Deus, não faço mais nada que seja secular, porque eu ofereci meu corpo. E tudo que faço deste dia em diante, porque eu ofereci meu corpo, não como um sacrifício morto. As pessoas dizem, quero morrer por Cristo. Ele está te pedindo para você viver por Ele. Ele está dizendo, em vez de morrer por mim, por que você não vive por mim como um sacrifício? E então tudo que fizer de agora em diante será sagrado. Não tem nada que você faça que não seja espiritual. Você pensa, não estou no ministério. Não, quando você recebeu a Cristo, você está no ministério. Você ofereceu o seu corpo. Sou enfermeira, então sua enfermagem é para Deus. É para Deus. Sou um mecânico. Suas ferramentas são instrumentos de louvor a Deus. Você se lembra quando Jesus disse, ele fez esse contraste, ele falou
Quando eu estava com fome, você não me alimentou. Quando eu estava com sede, você não me deu nada para beber. E eles ficaram tipo, quando fizemos isso? Ei, se tivéssemos isso você, tínhamos feito alguma coisa. E ele diz, porque não fizeste isso ao menor deles, você não fez para mim? E eu quero te dizer que Jesus pega algo que é muito prático, como dar um copo d'água a quem está com sede. E quando você fez isso, era espiritual e deu a mim. Quando você não fez isso, era espiritual e você perdeu a chance. Quando eu estava com fome, você me deu com fome. Quando eu estava com sede, você me deu água. O ponto é que você fez algo muito prático e ele disse, isso foi espiritual. E Jesus está redefinindo para nós o que significa ter um superpoder. Porque quando eu penso em superpoder, eu penso pessoas sendo curadas, milagres acontecendo. Jesus disse, isso é bom e isso também. Veja o resto da passagem de Romanos. E não sede conformados com este mundo, mas ser transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Desculpe. Pois pela graça que foi me dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os meus membros têm a mesma operação, assim nós somos muitos, como um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Veja na sua Bíblia e veja o versículo 6. Tendo diferentes dons, todos digam dons diferentes, todos digam diferentes, segundo a graça, digam segundo a graça, que não é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida de sua fé. Se é ministério, seja de ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. O que exorta, use o dom de exortar e reparta, faça liberalmente. E preside com cuidado e que exercita o ministério com alegria. Eu quero que você preste atenção, isso vai fazer sentido. Em Efésios 4, o capítulo que lemos, diz, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Lembre-se? A cada um de nós, graça, diga graça, foi dada segundo a medida do dom de Cristo. Entenderam? E ele deu alguns como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para fazer o quê? Equipar os santos. Com o que eles equipam os santos? Graça. Deixa-me esclarecer. Romanos 12 diz, visto que temos dons que são diferentes de acordo com a graça que nos foi dada. Entenderam? Em outras palavras, o que torna os dons diferentes? Graça. Gostaria que existem sabores de graça. É uma ilustração. Já fiz isso muitas vezes. Vamos imaginar que os 5 ministérios é uma máquina de refrigerante. Tem Guaraná, Coca, tem Sprite, tem Fanta. Nada Diet. Diet é como um falso profeta. Só para ficar claro, te promete açúcar, mas não tem nada. É como as ondas do mar soltando espuma. E tudo na máquina tem uma coisa em comum. Todos têm água com gás. Mas é a mistura que determina o sabor. Se você quer Guaraná, não pode ir à fonte de Coca-Cola. Certo? Se quer Sprite, não pode ir à fonte de Guaraná. Pense nos 5 ministérios assim. Se eu for à fonte profética, não terei graça pastoral. Vou receber a graça profética. Lembre-se que Romanos 12 diz, visto que temos dons que são diferentes de acordo com a graça que nos foi dada, que cada um de nós exerce de acordo com a medida da fé, que está me entendendo? Em outras palavras, em Efésios 4, diz, cada um de nós recebeu dons de acordo com... Me desculpe. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Quais são os dons? Os 5 ministérios. Os 5 ministérios equipam os santos. Com o que eles equipam os santos? Com graça. O que a graça nos dá? Dons. Que tipo de dons? Depende de qual fonte você está. Estão me acompanhando? Se receber um profeta em nome do profeta, receberá a recompensa do profeta. Qual é a recompensa do profeta? Graça. O que a graça faz? Ela te dá dons. Que tipo de dons? Dons proféticos. Se for a fonte pastoral, não vou receber dons proféticos, porque o dom recebido é de pastor. Como que os pastores equipam os santos? Graça. Que sabor de graça? Graça que lhe dá dons pastorais. Venho ao professor, não vou obter graça pastoral, vou obter graça em torno dos dons de ensino. O que eu quero dizer
é que a intenção de Deus é que todos os 5, todo o corpo de Cristo fosse treinado por todos os 5 ministérios, para que o corpo pudesse ser totalmente equipado para toda boa obra em Cristo Jesus, o que significa que todos esses sabores da graça deveriam fluir no corpo para que o corpo pudesse ajudar o corpo em tudo que ele precisa. Estão me entendendo? Então, todos têm um superpoder. Agora vamos voltar à passagem de Romanos 12. Você notou que ele diz, segundo a medida da fé, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, seja ela segundo a medida da fé. O que isso significa? Significa que a fonte determina o sabor, mas você determina o tamanho do copo. À medida da sua fé. Você pode trazer um copinho bem pequenininho. Eu gosto disso. Oh, tive uma visão. Ele nunca mais profetizou. Ou pode trazer um barril. Veja, você determina o impacto. Se você receber um profeta em nome de um profeta, aqui nós não importamos com o título, mas quero saber que tipo de graça que eu devo esperar para eu poder trazer a minha fé a ela. Olha isso. Veja o resto disso. Ele está falando, de modo que temos diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, faça com liberalidade. O que preside com cuidado. O que exerce misericórdia com alegria. Sabe, vê que ele pegou aquilo que parecia espiritual, como profecia, e colocou todos esses outros aí, como exortação, pessoas que dão, pessoas que mostram misericórdia. O que eu estou dizendo é que frequentemente pensamos, a profecia é um dom espiritual, mas a misericórdia, né? Que tal esse? Profecia parece muito espiritual para mim, mas não tem o dom de profecia. Mas, o servir é mencionado como um dom espiritual dado pela graça, com o qual você edifica o corpo de Cristo por seu dom de servir, o seu dom de hospitalidade, o seu dom de ajuda, o seu dom de dar. Ouça, todos devem ser misericordiosos. Todos deveriam servir. Todo mundo deveria dar. Não tenho o dom de dar, por isso que eu sou egoísta. Não, você é egoísta. Não, no contexto dessa passagem, Paulo está falando sobre um dar normal. Ele não está falando sobre uma misericórdia normal. Ele está falando sobre esse tipo de misericórdia que todos devemos ter como crentes. Ele está falando sobre um superpoder de misericórdia, onde alguém tem, tipo uma mira, eles continuam no campo quando as luzes do estádio apagam e as multidões vão para casa, em uma metáfora, tem essa pessoa que diz, eu creio por eles. Eu creio por eles. E quantos sabem que temos filhos e filhas, primos e netos que pensam, essas pessoas ainda têm chance? Sabe, há pessoas que estão dizendo, eles estão perdidos para sempre. E essa pessoa que tem esse dom de misericórdia diz, eu não sei, eu não consigo desistir deles. E eles têm essa atração que as pessoas são atraídas para o reino ao longo de anos, onde eles estão dando sua misericórdia. E a gente pensa, eles são ingênuos. Eles não são ingênuos, eles têm um dom de misericórdia que não desiste porque não é normal. Não vem da capacidade humana. Não vem nem mesmo do dom natural que todos temos como crentes. É um dom de Deus em que permanecem no campo depois que todos foram embora para casa. Existem pessoas projetadas a servir. Todos são projetados a servir. Mas quando menciono Kathy Vallotton, haverá uma estátua no novo templo. Há pessoas em que isso que eles pensam no meio da noite, tipo, o que você está pensando? Eu estou pensando como eu vou fazer cookies para todos. Todos deveriam ter um cookie. Por quê? Vai lá na confeitaria ou no Costco e compra. Isso não é um cookie. Até que tenha provado meus cookies, você não provou cookies. Então eu vejo a motosserra de... Sabe, estou sendo engraçado, mas quero dizer,
Há pessoas que se desvalorizam porque não acham que têm um superpoder. Porque seu superpoder tem uma expressão tão natural. Fico, acordado pela noite pensando, sabe, gosto de dar, eu gosto de ajudar. Sabe, eu chego num lugar e digo, ok, vamos organizar isso. Isso seria eu. Os da minha equipe dizem, oh meu Deus, por favor, agora ele encontrou um versículo pelo que ele faz. Todos sabemos o que eu quero dizer. Estou ressaltando que, às vezes, nos desvalorizamos porque temos o dom do Espírito Santo em nós, fomos batizados no Espírito Santo e pensamos, bem, eu não estou fazendo nenhum milagre, sinais e maravilhas. Sim, você é um sinal e uma maravilha. Seu amor pelas pessoas é um sinal e uma maravilha. A maneira como você ajuda as pessoas é um sinal e uma maravilha. A maneira como você dá além do que é humanamente possível é um sinal e uma maravilha. E você não faz porque tem uma compulsão, você só faz porque é quem você é e inspira outros a fazer o mesmo. Preciso dizer que o Bill Johnson tem o dom sobrenatural de dar. Provavelmente não saberia disso, a menos que seja próximo dele, porque ele também tem esse dom sobrenatural de eu não conto para ninguém. Então eu vou contar. Não vou te contar muito, mas vou te dizer isso. Moramos em sua casa por 6 meses e vi eles distribuir seus mantimentos que não tinham dinheiro para repor. Eu vi eles dando refeições e eu sentei lá para comer. Quando não havia dinheiro. Quando convive com alguém por 43 anos, ou você ganha mais... A familiaridade gera desprezo, a menos que a pessoa com quem esteja seja tão profunda que quanto mais você conhece, mais você respeita. E eu observo o Bill. Lembro de estar em uma conferência e o Bill escreveu um cheque de $1.000 em uma sessão e eu disse, nós somos os preletores. Eu vou escrever um cheque de 1.000. Na próxima sessão, outro cheque de 1.000 e na outra sessão, outro cheque de 1.000. E ok, tudo bem, você venceu. Você venceu. Não é humano. Estou falando sério. É como Jesus multiplicando o pão. Pegue o pão e multiplique. Tudo dará certo. E podemos estar com problemas financeiros. Bill fala, dá 10 mil para aquela igreja. Não, agora a gente está 10 mil a menos. Não, vai dar certo. É assustador quando você está com aliança com alguém que quer dar tudo. Vou trancar os brinquedos dos meus filhos quando ele está por perto. Estou te mostrando que algumas das coisas sobrenaturais que acontecem em nossa vida não parecem como cura de enfermos, mas é tão importante quanto para Jesus. Porque Jesus não disse, eu estava doente e você não me curou. Ele disse, eu estava com sede e você não me deu nada para beber. Está me ouvindo? Vocês estão vivendo como um povo sobrenatural. Você está ajudando o necessitado. Você dá ao seu vizinho. Estou só fazendo algo. Eu gostaria de poder fazer milagre. Você está fazendo milagres. Você é a expressão do amor. Você está testemunhando as pessoas através da sua vida sacrificada. Você é um sacrifício sagrado quando está fazendo. É totalmente sobrenatural. João Batista. Quando Zacarias era... Absolutamente. Essa é a minha língua. Deixa-me traduzir para você. Porque não tenho o dom da interpretação de línguas. Quando Zacarias encontrou o anjo Gabriel, antes de Isabel dar a luz a João, o anjo Gabriel disse a ele que João viria no espírito de Elias e que ele ministraria. Deixe-me ler o versículo. É ele quem será um precursor diante dele no espírito e no poder de Elias para converter o coração dos pais de volta aos filhos. Meu ponto é que o anjo Gabriel diz que o Elias que estava vindo, bem, esse espírito está sobre João, e João ministrará no espírito e no poder de Elias. Todos nós que conhecemos a história de Elias sabemos que Elias foi o maior operador de milagres do Velho Testamento, fora Moisés. Elias foi o maior operador de milagres, talvez até mais do que Moisés. Mas quando o anjo disse que João se moverá no espírito e no poder de Elias, quero que você saiba que João Batista não fez milagres.
E ainda assim, o espírito e o poder de Elias estavam se movendo por meio dele. Quando eu estou dizendo o que João fez? Ele pegou o caminho tortuoso e o endireitou. E ele ficava no deserto chamando as pessoas ao arrependimento. Então, sem ressuscitar os mortos, sem parar a chuva, sem invocar fogo, e poderíamos continuar indefinidamente. Todos os milagres que Elias fez, e tinha poder sobre o clima, poder sobre as pessoas, sobre os elementos. E João não tinha nada disso, embora tenha sido profetizado que ele se moveria no poder de Elias. Mas quando ele pregou e os corações se transformaram, Deus disse, esse é o poder de Elias. Estou querendo dizer que alguns de vocês são como João. Não faço milagres, mas você transforma corações. Estou querendo dizer que ele se moveu em poder, no poder sobrenatural, mas não estava registrado que ele fez nenhum milagre. Ou está? Quando a sabedoria de Salomão se tornou famosa, a rainha de Sabá veio, não sei, ouvi histórias de que era uma jornada de meses para chegar a Salomão, com uma comitiva. Quando ela viu Salomão e encontrou com sua sabedoria, ela não falou muito sobre o que ele disse, mas ela viu a forma como a sua mesa estava posta. Ela viu a maneira como seus garçons estavam vestidos, como eles auxiliavam nas mesas. E ela viu como Salomão ou alguém construiu uma escada de sua casa à casa de Deus. E quando ela viu, acho que o hebraico diz, ela ficou sem fôlego. Ela ficou sem fôlego. Ela disse, você é 2 vezes mais sábio do que eu vi em meu país. 2 vezes mais sábio. O que ela viu? Arranjos de mesa, garçons vestidos, carpintaria. E ela disse, você é 2 vezes mais sábio do que eu já ouvi que você era. Estou destacando essa sabedoria sobrenatural. Ele tinha o dom da sabedoria, conseguiu em um sonho. Essa sabedoria sobrenatural pela qual ele era famoso em todo o mundo, produziu um resultado prático. E quando as pessoas viram, eles dizem, deve haver um Deus. Estou dizendo que quando o Espírito Santo vier sobre você, você não irá testemunhar. Todos nós devemos testemunhar. Você será uma testemunha. Que tipo de testemunha? Quando as pessoas veem como você vive, eles dizem, tem que haver um Deus. Tem que haver um Deus. Como Salomão teve a ideia de como pôs a mesa? Não faço ideia. Como pode arrumar uma mesa de uma forma que uma rainha que viaja por meses para interagir com você fique impressionada e lhe dê ouro e riquezas? Não estou sendo engraçado. Você consegue imaginar como alguém viria de tão longe? Eles não tinham voos de 12 horas. Eles levaram meses para chegar lá. Talvez 1 mês, talvez 2 meses para chegar lá, com a comitiva. E eles veem a maneira como você prepara a mesa e ficam tipo, oh, meu Deus! Isso é incrível! Como você faz isso? O que ele fez? De onde tirou essas ideias? E estou dizendo que meu objetivo hoje é que você perceba que tem o Espírito em você e tem o Espírito sobre você e as obras sobrenaturais que você faz, os milagres que as pessoas veem, não são só cura de enfermos, ressuscitar mortos e expulsar demônios. Na verdade, diria que os milagres diários, da maneira como você opera com o Espírito em você e o Espírito sobre você, está causando uma impressão nas pessoas e você se desvaloriza porque não tem ideia que Deus está trabalhando de maneira sobrenatural na sua vida diária. Em Weaverville, quando o Bill voltou, quando o Bill e a Benny voltaram de Toronto, vocês devem saber sobre a bênção de Toronto. Aqueles que estão assistindo online também, foi em Toronto, Canadá. A igreja ali experimentou o Espírito Santo de uma maneira que as pessoas vieram, milhões de pessoas vieram e encontraram o Espírito Santo e ficavam embriagadas no Espírito. Você sabe, chorando no chão, milhares e milhares de pessoas com os corações curados. Muitos vieram a Cristo por meio disso. Sabe, Kathy e eu nunca fomos lá. O Bill voltou da primeira vez quando foram a Toronto. Ele e a Benny, quando voltaram, estávamos adorando. Nem acho que ele tinha falado sobre isso ainda, para nós em particular, mas não para toda a congregação. Quando ele estava liderando o louvor naquela manhã, Kathy tocava o teclado. E durante o tempo de adoração, ela ficou embriagada no Espírito.
Um dos líderes me escreveu depois do primeiro culto hoje, certifique-se de dizer no Espírito. Ela ficou embriagada no Espírito e caiu sobre o teclado, com o peito sobre as teclas. E eu estava fazendo... o Bill cantando. Agora você tem que entender, minha esposa mata coisas. Ela anda de cavalo. Ela usa motosserras. Ela não é emocional. Eu entrei pela menopausa, ela não. Ela não é emocional. Agora ela está deitada sobre o piano, completamente embriagada, no Espírito. A carreguei ela embora. Estragou o domingo de futebol porque ela costumava nos servir com seu dom espiritual. E todo mundo vinha à minha casa aos domingos para assistir os 49ers jogar e ela fazia tacos e essas coisas. E ao invés disso, ela ficou no sofá, totalmente apagada. Ela ria. Olha, veja isso. Ela ria quando os 49ers perdiam a bola. Você precisa ir para o quarto. Isso não está funcionando. Isso foi por meses. Meses e meses. E depois disso, toda vez que o Espírito Santo se movia, ela ficava... Não vamos fazer isso. Temporada de futebol, se acalma. Menos, Deus, menos. Tenho que te contar essa parte da história. Ela cai sobre o piano e eu levo para casa. Não tem ideia do que está acontecendo, não tem ideia. É a minha esposa, ela não é uma mulher emocional. Eu levo ela para casa, ela ri a noite toda, ri pela manhã. Isso continua e continua. Bem, chegamos na terça-feira, isso foi domingo. Na terça-feira, fomos à reunião de conselho. Um dos nossos presbíteros disse, não vou falar o nome dele porque estamos transmitindo, mas vamos chamá-lo de João. Estávamos falando sobre o Espírito Santo movendo-se sobre a Kathy, porque ela foi a única que foi tocada naquela primeira manhã. E João disse, não acho que isso é o Senhor. E ele continuou. E fiquei pensando, espero que ele seja certo, porque então podemos expulsar e podemos ter futebol de novo. Eu fiquei quieto, não tinha ideia do que estava acontecendo, sabia que ela não estava fingindo, não sabia o que estava acontecendo. Bem, no domingo seguinte, enquanto o Bill estava pregando, apenas uma pessoa foi tocada. Foi o João. Estamos assentados em um teatro inclinado. O Ben sabe. Estamos assentados, são muito próximos uma das outras, elas se dobram para que você possa passar. E João tem cerca de 1,80 m e é muito magro. E ele é atingido por uma manifestação de eletricidade, o que acho hilário. Então ele fica vibrando assim como entre as cadeiras, entre as cadeiras. E é alto e magro, Bill está pregando e ele está batendo nas cadeiras. Então eu me levanto. Desço até ele e digo, não acho que seja o Senhor. Ele disse, Balotom, cala a boca. Mas aqui está meu ponto. Eu tenho um. Nos próximos 23 anos, tivemos reuniões, longas reuniões, que duravam até meia-noite em Riverview. Vim para cá, reuniões ainda mais longas, mais delas. Eu nunca fui tocado desse jeito. Os Arnotts estavam aqui, alguns estavam aqui, lembram-se disso. Éramos como 1.300 pessoas enfileiradas, acho que aqui, pelos corredores, e os Arnotts estavam orando por eles. E aqui, provavelmente 700, 800 pessoas aqui, talvez mais. E todos estavam no chão, bêbados no espírito, menos eu. Olhei em volta, eu estava de olhos fechados. Abri os meus olhos e sou o único de pé. Pensei, é melhor eu deitar. Não quero que pensem, Judas. Ali está o espírito de Judas. Íamos para casa e a Cassie dizia, isso foi lindo. Não vamos falar sobre isso. O Espírito Santo estava se movendo tão lindo. Não em mim, sou a estátua da liberdade. Nada acontece comigo. Provavelmente no quarto ano que estava aqui, é sério. Parece engraçado, mas quando todo mundo é tocado, quando o incrédulo é tocado e você diz, sou pior do que o incrédulo? Uma semana eu estava tão perturbado. Kathy vai se lembrar, eu estava tão perturbado e pensei, eu tenho que descobrir o que tem de errado comigo. E comecei a orar. Ia dizer jejuar, mas
Jejuar para mim é tipo comer rápido. Estava buscando o Senhor, estava honestamente desesperado. A Carol Arnott, naquela época, veio e sentou na minha frente durante o culto e colocou o dedo em mim. Mais, Senhor, mais, Senhor. Tipo, sim, Senhor, mais. Aqui, nada aconteceu comigo, exceto minha mão direita se encheu. Só isso. Ei, eu também. Minha mão direita está inchada. Meça, 2 centímetros. Tive um encontro agora. Só na minha mão direita, 2 centímetros. Veja como está vermelha. Ela faz isso. Faz isso quando o Espírito se move. Mão direita. Estou falando sério. Sério mesmo. Muito inchada. Muito comovente. E perguntei ao Senhor, em desespero, disse, Senhor, o que está errado comigo? Ele me disse assim, não é da sua conta como eu toco o meu povo. Não é da sua conta. E ele disse, não aceitarei o seu conselho sobre como tocar meu povo. Ele disse, toquei Salomão e ele se tornou inteligente. Toquei Sansão e ele se tornou forte. Toquei Sadraque, Mesaque e Abednego e eles se tornaram a prova de fogo. Não é da sua conta como eu toco o meu povo. E eu vou tocar você da maneira que eu quiser te tocar e eu tocarei o meu povo da maneira que eu quiser. Não é da sua conta. Jura por Deus, me libertou. Ok, tudo bem. O Senhor disse, estou fazendo coisas. Enquanto estou fazendo essas manifestações sobre eles, estou fazendo algo em você e você precisa ter fé e parar de ficar chateado porque eu não faço com você o que faço com os outros. Levante-se. Eu sou um profeta. Alguns dizem um falso profeta. Mas lembre-se que Jesus foi chamado assim também. Mas se você está assistindo online, adoraria que se pudesse ficar de pé. Se estiver num carro e tiver um teto solar, abra ele. Junte-se a nós. Caso contrário, estenda sua fé conosco. Mas sinto que há uma graça especial agora para equipá-lo. Você entendeu o que eu disse? Às vezes, meu povo perece por falta de conhecimento. Acredito que quando entende, muitas vezes isso cria uma expectativa em você. Você pode estar nessa sala 100 vezes comigo, com Bill, com Dan, com a equipe. E por falar, eu ia dizer, não sou nada especial. Eu sou algo especial. E você também. Deixe-me ser claro. Eu sou especial, você é especial. E desempenha um certo papel no corpo de Cristo que ninguém aqui mais desempenha. E você desempenha um papel que ninguém mais faz. Deixe-me ser claro. O meu papel é equipar como profeta. Eu quero liberar essa graça sobre você, se está assistindo online. Quero que tenha esses dons que o Senhor me deu. Eu quero dá-los a você. Eu quero que venha com expectativa. No último culto, como fizemos como um barril, porque lembre-se que eu disse que você pode trazer um copinho, pode trazer um barril. Por que não vem com um barril? Eu não quero parecer grávida, não vou fazer isso. Eu só quero liberar isso sobre você agora. Senhor, agradeço porque tem me dado dons, e esses dons não são para mim. Eles não são para mim guardar egoístamente para mim mesmo. Senhor, o Senhor me deu dons para equipar o corpo, para que eles pudessem, de fato, fazer esse trabalho. E, Senhor, eu libero esses dons proféticos. O que quer que eu tenha, cada coisa reveladora que me deu, se for o dom de revelação, o dom de profecia, o dom de sonhos e visões, o dom de interpretação, o dom de discernir os espíritos. Senhor, esses dons que o Senhor me deu gratuitamente, eu gratuitamente dou aos meus amigos. Em nome de Jesus, porque você não disse, eu recebo isso para mim. Deus te abençoe. Muito obrigado.